Boa tarde, gente. Vamos lá. Aula 22. Tá? Falaremos hoje aí da República. Já falamos um pouquinho na última aula, né, sobre a República Romana, a fundação da República. Hoje falaremos mais como ela funcionou. Tá? Então, como ela funcionou e como ela desapareceu. Tá? Então, logo que os romanos expulsam os reis etruscos, né? Que Roma se torna uma cidade independente, aí eles vão utilizar a democracia, você vai ter as eleições, o que a gente falou na última aula. Tá? Então você vai dividir a população romana em grupos, cada grupo vai eleger entre eles representantes, esses representantes vão ser os senadores romanos, eles que vão discutir as leis e tudo mais, tá? Vão criar as leis, vão cuidar para que essas leis sejam executadas, elas sejam cumpridas e tudo mais, tá? E aí você vai ter tanto representantes, senadores, tribunos do povo, para discutir e resolver as questões da República Romana, tá? Então você vai ter uma série de discussões sobre poder, questão da terra, do uso da terra, da propriedade, que vão ser discutidas por esse grupo de senadores, tribunos do povo, a galera que vai governar Roma, certo? Desde o início, Roma teve uma preocupação em proteger o seu território, estender o seu território, mas inicialmente uma intenção de expansão, de aumentar o território, de dominar as áreas vizinhas, mas limitada. Não havia ainda em Roma a ideia de se criar um grande império. Tá? Nesse momento que Roma é república, lá na Grécia, Alexandre o Grande está unificando as polis gregas, Alexandre o Grande está dominando a Pérsia. Então, naquele momento, os grandes impérios do mundo antigo, ali daquela região, é o Império Macedônico, os gregos, o lugar a ser invejado que todo mundo tem é a Grécia, a cultura grega. Você tem o Império Persa, você tem o Egito, tudo isso ali está bombando. E Roma está se tornando um lugar, uma cidade importante, mas apenas uma cidade. Tá livre, com algum poder, mas ali regional, só naquela região. Fora dali, quem está dominando, quem está arrebentando naquele momento é Alexandre o Grande, são os macedônicos, tá? E os gregos culturalmente. E aí o que vai acontecer? Você vai ter um embate. Eu estou colocando aqui de novo o mapa da Itália. Você vai ter algumas ilhas aqui em volta da Itália, que são ilhas, algumas de colonização grega, mas a maioria desse espaço todo, mar Mediterrâneo, quem controla o comércio em boa parte deles são os fenícios, aqueles fenícios que a gente já falou. Principalmente aqui dessa cidade aqui embaixo que chama Cartago. Tá? E aí você vai ter questões de terra, de posse dessas ilhas, você vai ter questões de rotas comerciais, que você vai ter um conflito entre romanos e cartagineses, os fenícios, né? Cartago. Cartago é uma potência marítima, tá? Infinidade de navios, uma capacidade de navegação, uma habilidade de navegação muito grande, com uma força militar razoável. Nunca foi assim o grande talento dos fenícios, né, dos cartagineses, no caso, que são fenícios. Nunca foi a guerra, eles sempre se inclinaram muito mais para o comércio, mas não são tontos, né? Eles sabem guerrear, sabem batalhar, tudo mais. Quando necessário, vão para porrada também, para o pau. E os gregos com alguma capacidade terrestre, uma cidade que está crescendo, que está se expandindo, está dominando toda a Itália, mas com interesses limitados ali de dominar a Itália. Então você vai ter um conflito entre essas duas forças. Se chamam guerras púnicas. Tá? Você vai ter esse conflito em várias fases. Numa primeira fase, uma vitória romana contra Cartago, mas com uma trégua, Cartago continua a existir. Num segundo momento, essa guerra vai para um nível muito mais violento. Os romanos acabam montando uma frota marítima, vão brigar, vão lutar diretamente com os cartagineses e vão destruir Cartago. Tá? O ódio que cresceu entre esses dois povos era tanto que os romanos não só venceram os cartagineses pela segunda vez, como dominaram aquela região e destruíram quase toda ela.
E aí o Império Romano começa a expandir. Império não. A República Romana começa a expandir os seus domínios, né? Já era a Península Itálica, agora você vai ter Cartago, vai se expandir para a Espanha, que era uma área que nenhum dos povos anteriores teve interesse, nem persas, nem gregos, ninguém teve interesse direto com aquela região onde hoje é a Espanha, Portugal. Os romanos vão adentrar nessa região, vão encontrar muita prata, vão encontrar produtos valiosos, vão estender o domínio deles no norte da África. E aí, com a morte de Alexandre, com o definhamento do Império Macedônico, os romanos vão se aproveitar disso e vão começar a tomar as áreas gregas, principalmente grega, porque dominar a Grécia te elevava a um status de pertencer ao mundo grego, né? Mesmo não sendo, mas ao dominar os gregos, você podia se intitular também parte da cultura grega. Então, essa foi a República Romana. Então, você tem um crescimento territorial limitado ainda, mas um crescimento territorial, principalmente pela dominação do norte da África, aqui de Cartago, e da Espanha e de parte da Grécia, de uma dominação parcial do mundo grego, só ali da Grécia. Tá? Você vai ter diversos conflitos populares nesse período, principalmente entre plebeus e patrícios, muito pela posse de terra, tá certo? A divisão da terra dominada, quando você domina a terra, porque quem é o exército romano? São os cidadãos romanos, proprietários de terra, que na guerra abandonam a terra e vão para a luta, com a promessa de receberem terras, de receberem espólios. O que é espólio? Quando você invade algum lugar, alguma cidade, tudo aquilo que tem na cidade, joias, ouro, prata, roupas, terra, tudo de valioso, é dividido entre os invasores, são os espólios de guerra. Então você ganha com a guerra traz lucro. Tá? Então todo mundo queria participar dessa guerra, que era uma forma de ganhar mais terras, ganhar dinheiro, só que nem sempre isso era cumprido, corretamente. Quem lutava eram os soldados, mas quando os espólios iam ser divididos, invadiram uma cidade, pegaram tudo que tinha valor, isso era dividido de uma maneira muito desigual. Os patrícios, que eram comandantes oficiais, que comandavam a guerra, mas não participavam diretamente da luta, ganhavam muito mais. Enquanto o soldado que ia lá, morria, suava, matava, quem realmente conseguia fazer a expansão, ganhava muito pouco. As terras prometidas quase nunca eram recebidas. Às vezes esses caras iam para a guerra para conseguir mais terras, não conseguiam mais terras, a promessa não era cumprida, e quando voltavam para Roma, a terra deles tinha sido invadida por algum patrício. Então você teve muito conflito entre patrícios e plebeus, que foram amenizados durante o período em que os irmãos Graco, no texto que eu coloquei aí, participaram do governo, eram tribunos do povo. Eles conseguiram otimizar essa situação, criar meios termos interessantes, depois acabaram sendo mortos e tudo mais. Então a República Romana, ela funcionou bem, as coisas caminharam bem, funcionaram, a Roma se expandiu razoavelmente, uma expansão bem considerável, Roma passou a ser reconhecida no mundo, as pessoas passaram a temer a República Romana, mas a República Romana tinha problemas internos, principalmente nessa relação de patrícios e plebeus. Na forma de governo republicano, além dos senadores e dos tribunos do povo e tudo mais, você tinha um cargo que se chamava cônsul, que é como se fosse um rei, um imperador. Só que não era um cargo efetivo que existia. Ele existia de vez em quando Roma era ameaçada. Então, em caso de emergência, para que as decisões fossem tomadas mais rápido, por causa de guerra, de luta, de tentativas de invasão e tudo mais, você precisava que as decisões fossem mais rápidas. Então, nesse caso, o Senado continuava existindo, mas um senador era escolhido, normalmente o melhor comandante militar, era escolhido e ele se tornava cônsul, e aí ele ia mandar em Roma durante o período de emergência. Tá? Era uma coisa provisória.
tá? Quando a situação normalizasse, voltava a ser como antes. Isso aconteceu diversas vezes durante a história da República Romana. Só que próximo ali ao que a gente chama de ano 1, né, no primeiro século antes de Cristo, você começa a ter militares que vão assumir esse cargo e não vão abandonar, vão tentar fazer o possível para não abandonar. Tá? O primeiro deles é Mário, que vai assumir quase como um cargo definitivo. Depois você vai ter Sila, que também vai assumir esse cargo de cônsul, mas sem cumprir, sem realmente respeitar os prazos determinados, colocando a situação de urgência, de emergência muito mais longa do que realmente ela era. E aí você vai começar a ter uma dominação militar de Roma. Tá? Generais poderosos vão utilizar o exército romano para garantir o poder. Então começa com Mário, com Sila. Isso vai desembocar em Júlio César, tá? Talvez seja a figura mais importante e conhecida da República Romana, né? Da história de Roma. O general mais respeitado de todos, que vai dominar uma grande região da Europa que ainda não pertencia, que é a Gália, que é essa região da França, né? Ali, as beiras da Inglaterra, vai ser dominada por Júlio César, que vai utilizar o exército para tomar o poder de Roma numa divisão de poder com mais duas pessoas, mas na realidade é fictícia. Júlio César vai ser o ditador romano, né, vai assumir como quase que o imperador romano. E eu vou até ver se eu coloco um vídeo aqui sobre a história de Júlio César. Então ele faz tudo isso com o apoio de amigos, entre eles um amigo inseparável que se chama Brutus, que participa das batalhas com ele, é um oficial dele. E depois Júlio César, o Senado continua existindo, mas Júlio César tem o domínio de Roma, né? E aí, num episódio conhecidíssimo da história, senadores romanos se juntam, entre eles o próprio Brutus, amigo de Júlio César, e o esfaqueiam até a morte, na tentativa de evitar o surgimento do império, né, do governo autocrático em Roma. Essa situação foi uma situação tão chocante na época que esses senadores foram mortos, alguns tiveram que fugir, e aí vai surgir o Império Romano mesmo, nas mãos do sobrinho de Júlio César. Quando tudo isso acontece, o que os romanos, os senadores romanos fazem? Diante de uma situação tão confusa, eles vão entregar o poder a Otávio, tá? Vai ser o primeiro, de fato, o primeiro imperador romano. É ali que começa o Império Romano. Anos antes do ano 1, tá? Então, próximo ao ano 1, Roma vai se tornar um império, tá certo? O primeiro imperador. Na vida real, na prática, foi Júlio César, tá? Oficialmente, o primeiro imperador é o sobrinho dele, que vai assumir após a morte de Júlio César, vai ser empossado imperador romano, o primeiro dos imperadores. Está morta aí a República Romana. Então, aquela ideia de república desaparece. O Senado vai continuar a existir, mas muito mais como um conselho do imperador. Tá? Quem vai mandar mesmo são os imperadores, e aí você vai ter uma sucessão de imperadores por quase 500 anos. Os imperadores vão se sucedendo por parentesco, ou generais dão um golpe militar e assumam o poder como imperador. Isso vai acontecer diversas vezes. E o Senado todo esse período vai continuar existindo, mas não com o poder que tinha durante a República. O Senado, no período imperial, vai ser apenas um conselho. Vão se reunir, discutir leis e tudo mais, mas tudo que eles discutem, tudo que eles decidem vai depender da aprovação dos imperadores. Mas isso a gente vai falar a partir da próxima aula. Então, é nesse período da República que Roma vai começar a estender sua dominação e se tornar a senhora, a dona de toda aquela região, a dona da antiguidade. Tá? É nesse período que vai começar a surgir o grande Império Romano, o maior de todos os impérios e um dos mais duradouros de todos os grandes impérios da antiguidade, o último dos impérios da antiguidade. Já falei isso na outra aula, volto a repetir agora. Quando o Império Romano acaba a antiguidade. Aí a gente vai ter o início de uma outra fase, que é a Idade Média. Tá certo? Próxima aula voltamos a falar agora sobre o Império Romano. Tá certo? Temos mais 2 aulas sobre Roma.
Na próxima falaremos sobre o Império Romano e na primeira aula da semana que vem vamos falar sobre o legado romano, o que os romanos deixaram para o nosso dia a dia hoje. Hoje nós vivemos, nós temos muitas características, muitas influências gregas e temos mais ainda influências romanas. O nosso mundo moderno, 2020, já se passaram aí mais de 1.600, 1.500 anos do fim do Império Romano, mas nós vivemos ainda sobre várias regras, sobre várias normas e funcionamentos criados no Império Romano. Então, o Império Romano, talvez mais do que qualquer outro, ajudou a desenhar o nosso modo de vida atual, os modernos, com internet, com eletricidade, com o mundo moderno, carro, avião. Nós ainda vivemos em muitos fatores com base naquilo que foi criado pelo Império Romano. Beleza? Até mais, gente. Até a próxima aula.